Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí o encerramento da Copa com a Argentina, tricampeã do mundo, um time aí que cresceu na competição, teve uma derrota para a Arábia Saudita logo na estreia, já botou pressão neles e eles conseguiram se encontrar, o time teve mudanças, foi crescendo e mostrou que veio, e para coroar também a carreira do Lionel Messi, né? Um dos grandes nomes do futebol mundial de todos os tempos. A gente tem muita sorte de poder acompanhar a carreira do Messi, de poder seguir vendo ele jogando desde a estreia do Barcelona, por todo esse período aí de carreira dele com o Barça, a seleção argentina e agora no PSG. É um gênio da bola, é incontestável o nível do Messi. A gente tem uma discussão, assim, né? Sempre houve uma discussão de Pelé e Maradona, né? Entre brasileiros e argentinos, quem acompanhou a carreira dos dois, de um, de outro. Incontestável que nos números, conquistas, etc., o Pelé sempre foi melhor. Talvez em estilo de jogo tenha uma coisa diferente. Eu gosto de dizer que o Maradona, como personagem, é mais interessante, porque tem suas falhas, tem o seu lado humano. Eu diria também que o Maradona é uma pessoa que ele tinha menos medo de cometer erros, mas com isso também ele acertava mais, assim, né? Então, no lado humano, tá? Isso eu tô falando no lado de comportamento, no lado humano. E no lado humano, o Maradona era um cara espetacular, assim, sabe? Um cara de fazer gestos de... é, gestos mais humanos, assim, né? De, tipo, ir a velório e de atletas da Croácia, né? A gente falou isso num pré-jogo ali da Croácia. Eu não lembro se eu comentei essa parte da Argentina, a ligação da Argentina e Croácia. Acho que não, acho que eu falei mais da história da Croácia. Mas teve um jogador croata de basquete que era muito bom, morreu, e daí, quando fez o aniversário de um ano do falecimento, o Maradona foi até a Croácia. O Maradona entregou flores para a mãe dele, um caixão. Então, assim, o Maradona tem gestos mais humanos, mais, sabe, nesse sentido, assim, talvez o Maradona seja melhor. No futebol, é difícil falar fora dos números, porque daí os números são incontestáveis, Pelé é melhor, porque os dois entregavam arte, entregavam futebol acima, e poucos jogadores fizeram isso com o mesmo estilo, o mesmo nível, essa coisa de ter individualidade forte, ser decisivo e carregar um time e ser decisivo para os seus times e jogar em esquadrões, seja de seleção, de equipes, como foram Maradona e Pelé. E o Messi foi um deles. Então hoje o Messi é eternizado num nível de ser um dos grandes do futebol de todos os tempos. E hoje a gente pode começar a discutir a discussão que já existia, né? Quem era melhor, Messi e Maradona, agora tem um peso para falar da conquista do Mundial que o Messi ainda não tinha. Então hoje dá para se discutir. Se a gente for levar para o número, o Messi também vai levar melhor sobre o Maradona. E aí nós vamos entrar na discussão de quem era melhor, Messi ou Pelé. Talvez mude a discussão, né, com o passar do tempo, a nova geração, né, galera das antigas. O problema é que, assim, quem viu o Pelé jogar, aos poucos tá deixando, né, as pessoas já são bem mais velhas, e com o passar do tempo essa memória vai se perder. Então, talvez a gente já tenha tido lá nos primórdios do futebol algum jogador que tenha sido tão extraordinário, mas como o futebol era organizado diferente e as coisas eram diferentes, talvez a gente não tenha como fazer essa comparação. Então, eternizados. O importante é assim, existiu, eu diria que é importante existir um panteão de heróis, de craques, de grandes jogadores, e com certeza entre os maiores de todos os tempos estão Pelé, Maradona e Messi. Então, parabéns para o Messi por essa conquista. Antes de falar do jogo, eu quero falar para vocês por que que eu não fiz um pós-jogo da derrota do Brasil para a Croácia. É, Na hora da decisão para os pênaltis, acabou a luz aqui na minha cidade. E ela retornou muito tarde da noite. Eu não consegui gravar na sexta-feira. Aí, sábado e domingo, eu tinha compromissos pessoais os 2 dias de inteiro, então eu não parei em casa, eu não consegui gravar. Quando chegou na segunda-feira, eu tava com algumas coisas de nível profissional me pegando e não consegui gravar na segunda. Aí quando chegou lá por quarta que eu ia conseguir, eu falei, ah, cara, perdi o timing, não vou desperdiçar
o tempo das pessoas para ficar analisando uma coisa que a imprensa inteira estava batendo. Por que que o Neymar não bateu o primeiro pênalti? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que que o Fred foi dar combate lá? Cara, é o imponderável do futebol. O Brasil errou, foi uma sequência de erros que possibilitou o único chute da Croácia, saiu o gol, sabe? E levou para os pênaltis. E daí, naquele momento, a Croácia estava com moral, o Brasil estava mal. Ainda concordo com todo mundo, o batedor oficial tem que ser o primeiro. Foi o que aconteceu nessa final, talvez até influenciado pelo que aconteceu, né, no jogo do Brasil. Então, tanto o Mbappé quanto o Messi abriram a sequência, os dois fizeram os gols aí da disputa dos pênaltis. Então, eu quero pedir desculpa para vocês por não ter feito isso. Analisando a participação da seleção brasileira na Copa, eu acredito, eu li muita coisa, boas, ruins, análises, etc. E eu acredito assim, a gente teve, a gente tem um problema muito maior e um problema que aconteceu em campo por conta das características do time. Então, assim, o time do Brasil tinha quatro atacantes de qualidade, mas para isso o Brasil precisava pressionar mais e ficar mais no campo de ataque. E contra a Croácia, a gente não conseguiu fazer esse jogo de pressão e a bola estar mais perto dos atacantes. Então exigiu mais do nosso time. A Croácia cadenciou o jogo porque é a característica do time da Croácia. Eles gostam de cadenciar, manter a posse de bola para tentar buscar alguns lances de criação deles. Quando eles não conseguem fazer isso, eles sofrem. E eles sofreram contra o Brasil em boa parte do jogo. O Brasil conseguiu, em vários momentos, ser superior, dominar o jogo e colocar a Croácia em dificuldade. Tanto que o Brasil teve bem mais chances de gol. O gol do Brasil foi espetacular, baita jogada coletiva, e isso talvez seja um dos grandes pontos importantes. O Brasil tem talento individual, a gente quer ver os jogadores brasileiros que têm essa qualidade usando essa qualidade individual, mas a gente tem que potencializar o individual a partir de um coletivo bem treinado e bem acionado. E eu acho que o coletivo do Brasil, ofensivamente, não foi tão bem trabalhado. Eu lembro que quando o Neymar ainda estava no Santos e o Muricy era técnico do Santos, tinha horas que os jogadores davam a bola ao Neymar, e assim, a jogada do Santos era dar a bola para o Neymar e esperar que o Neymar fizesse alguma coisa. E os jogadores ficavam parados, sabe? Os jogadores ficavam guardando posição para esperar para ver o que o Neymar ia conseguir fazer individualmente. E eu odiava isso. Por quê? Porque você não dá opção para ele. Você está limitando ele a se virar sozinho. E é um jogo coletivo. Então você se movimentar, ter um jogador que faz o facão para abrir espaço nas costas para um lateral passar, não existia. Era horrível. Era muito ruim, porque daí o Santos ficava limitado à jogada individual do Neymar, e nem sempre acontece. Sabe? Não dá para esperar que o Neymar vai ganhar todas, cara. A tendência é que ele não ganhe, né? A tendência, na verdade, é que ele perca mais do que ganhe em lances individuais. E isso aconteceu muito com o Brasil em alguns momentos, sabe? Jogava bola, esperava que o jogador fosse fazer uma jogada individual e nem sempre acontecia. A gente teve um Martinelli contra o Camarões jogando muito bem e conseguindo fazer isso, mas depois também, quando ele entrou, jogando ali contra a Croácia, quase não teve jogadas individuais dele. É, o Neymar não é mais o mesmo jogador explosivo, aquela velocidade. Ele é um jogador que hoje ele tem mais qualidade de visão de jogo, experiência, posicionamento. Então, assim, você vai mudando um pouco a característica. Ele consegue fazer algumas jogadas? Consegue. Mas a jogada do gol prova que era o coletivo que tinha que sobressair. E o problema foi esse. Então, se o Brasil talvez tivesse jogado mais coletivamente durante essa Copa, talvez tivesse um resultado melhor. E qual que é a prova disso? A Argentina. Para quem viu a Argentina jogar, olha o toque de bola dos jogadores da Argentina, olha as triangulações, as movimentações. O gol da Argentina contra a França, o segundo gol, teve uma movimentação tão linda, tão espetacular, toque de bola enfiada, cruzamento, sabe? Tudo encaixadinho, perfeito. Cara, de verdade, sabe? Esse é futebol, esse é o que a gente espera de uma seleção brasileira, esse toque de bola, essa qualidade, movimentação. E os jogadores da Argentina dominaram. Agora já vamos passar. Não, ainda não. Os jogadores da Argentina dominaram a França, mas eu ainda não quero falar disso. Eu quero terminar para fechar. Grande problema do Brasil talvez seja estrutural, organizacional, diretivo, gerencial. E isso passa pela CBF. A CBF nunca se mexe para mudar as coisas. Então, assim, a gente teve uma Espanha que teve uma movimentação de futebol para mudar. A gente teve Portugal, Inglaterra,
França, Alemanha. A Alemanha fez um projeto de longo prazo. Portugal, um projeto de longo prazo. A Espanha, um projeto de longo prazo. A Inglaterra, um projeto de longo prazo. E o Brasil está ficando para trás, porque o Brasil não tem projeto, o Brasil não tem assim, vamos pensar o futebol como um todo, vamos fazer um investimento em futebol. O dinheiro da CBF, cara, é para pagar dirigentes, os dirigentes da CBF ganham muito dinheiro, sabe? Não tem assim um projeto. O Brasil gasta pouco com a evolução do futebol, os projetos ali, aquele dinheiro que a CBF tem que pôr em algum lugar para dizer que está fomentando o futebol. E não, cara, CBF como o principal nome aí do futebol, é, coordenador do futebol brasileiro, tem que chamar a responsabilidade e falar, nós vamos construir o futuro. Então, como que a gente vai fazer isso? Trabalhar um projeto, chamar pessoas realmente competentes de ponta ali que falam, fazer esse projeto. Vamos reconstruir o futebol brasileiro, porque assim, o material humano a gente tem porque os clubes formam, perdão, formam de forma privada, porque é do interesse deles ter bons jogadores para fazer ter o rendimento dentro de campo e fazer venda para ter dinheiro. Então, assim, pensando em negócio, agora a seleção, CBF, tem que pensar no futebol como filosofia, como cultura do Brasil, e o que que se espera e o que que a gente tem que representar e como que a gente vai trazer isso. Não interessa. Interessa para eles terem uma marca forte para ganhar dinheiro de patrocinador. Ponto. E não é esse o caminho. Então, o Brasil tendo aí um gestor que realmente queira fazer uma coisa diferente, que venha para fazer isso, que a CBF enxergue isso, e ele pega e fala, beleza, eu vou escolher o fulano técnico porque a gente quer o modelo dele. E aí nós vamos trazer isso para todas as seleções, a gente vai criar um modelo de futebol brasileiro, baseado no quê? Qualidade individual, um jogo coletivo que use os potenciais do futebol brasileiro, que tem o drible, que tenha a velocidade dos passes, que os jogadores tenham velocidade, que use velocidade, sabe? Então pensar como que a gente quer jogar o futebol brasileiro. E a Argentina conseguiu recuperar isso nessa Copa, sabe? Aos poucos ali foi encaixando e depois que encaixou, andou que foi uma beleza, sabe? Então voou, né? E com um futebol de qualidade, toque de bola rápido, movimentação, a marcação, todo mundo entrega, sabe? Roubar, disputar a bola, brigar. Muito bom de ver a Argentina jogar nessa Copa. Coisa que o Brasil, em alguns momentos, era mais a superioridade da qualidade técnica do jogador. E por isso que o Brasil não passa de fase, porque toda vez que enfrenta uma seleção que é mais qualificada e que sabe jogar contra, consegue anular o jogo do Brasil, tem dificuldades. Às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, e a gente tem perdido, sabe? Então, o Brasil precisa mudar muita coisa. Mudando de assunto, falando da final. A Argentina dominou o jogo, então, assim, até os 20 do segundo tempo, o jogo era totalmente da Argentina. Totalmente da Argentina. A França não viu a cor da bola, a França não deu um chute, uma finalização a gol, sabe? A Argentina dominou e, assim, faltou talvez assim aquele capricho de último lance, aquela do último passe, para poder até fazer uma vantagem maior e garantir. Então o jogo estava na mão da Argentina. O problema é que Otamendi falha e faz um pênalti bobo. O que que acontece? 2-1, coloca a França no jogo. E aí aconteceu uma coisa bizarríssima, porque no lance seguinte, não sei nem quanto tempo foi de diferença, mas foi bem curto, o Messi perdeu uma bola. E, cara, o Messi perdeu. O Messi não perde bola, sabe? Tipo, é muito difícil alguém conseguir tomar bola do Messi. O Messi não conseguiu dominar, o jogador francês tomou. E foi uma jogada rápida, uma tabela muito boa e o Mbappé fez um bonito gol. E aí, 2-2, momento da França, e daí foi onde a França cresceu. Então, final do segundo tempo, cara, França. A França estava muito mais inteira no jogo. Talvez não tenha criado. Teve uma grande chance, uma defesaça com o pé do goleiro da Argentina, espetacular esse goleiro, inclusive. Mas não teve. Fora essa chance, não teve nenhuma chance clara, mas o momento era da França. Então, assim, a Argentina teve o jogo inteiro, daí depois que desandou ali, só a França e a França que teve os momentos para ganhar. E aí, prorrogação, e daí na prorrogação, jogo, chances de um lado e do outro, aquela coisa de também não posso correr risco, mas quando tinha chance ia lá para tentar cutucar e fazer. Aí teve o gol da Argentina, aí você pensa, agora vai, né? Gol do Messi ainda, né? Aquela coisa espetacular. E ainda daí deu tempo ainda do Mbappé empatar para ir para os pênaltis. E, cara, que jogaço! Emocionante, de qualidade, momentos dos dois times, qualidade individual, qualidade coletiva, estilo de jogo. Muito bom.
tempo normal, prorrogação, e aí fomos para os pênaltis, e nos pênaltis a Argentina foi mais eficiente, o goleiro da Argentina pegou, teve pênalti para fora, e no fim 4-2 para a Argentina, Messi levantando a taça. Espetacular, parabéns Argentina, parabéns Lionel Messi, parabéns a todos os jogadores. Di Maria jogou até os 19, espetacular o jogo do Di Maria. Di Maria joga, é um jogador muito acima da média. Ele e o Messi, destruidores, assim, sabe? Você vê que eles estão um nível acima dos demais. Só que o Di Maria, exausto, teve que sair. E a Argentina, com isso, perdeu um dos principais nomes que fazia diferença. Tá? Então, a partir daquele momento, a França conseguiu jogar um pouco mais. A Argentina talvez não tenha acertado a mão ali na substituição, não conseguiu mais manter aquele futebol ali com as jogadas do Di Maria pela esquerda, porque daí o Messi cai um pouco mais para a direita que a dele, sabe? Daí deu uma desequilibrada e talvez tenha sido isso. Mas baita jogo. Messi só não foi artilheiro porque o Mbappé fez os três da França e com isso ele terminou na artilharia. O Mbappé é um monstro, cara. É um monstro, assim. A gente pode questionar comportamento, a gente pode questionar um monte de coisa, mas o moleque tem 23 anos e já tá no top 6 de marcadores de todos os tempos de Copa do Mundo. E é a segunda final de Copa do Mundo que ele disputa com 23 anos, cara. Sabe? Absurdo, cara. O cara provavelmente vai ser o grande recordista, não tendo problema de lesão e mantendo o nível de futebol que ele tem, ele provavelmente vai ser recordista aí de participação, de artilharia, sabe? Talvez até de chegar. A geração da França mesmo com muitos desfalques, é um time muito bom com caras mais novos, então esses caras vão crescer e vão trabalhar junto com o Mbappé. Os mais velhos aos poucos vão se aposentando, eles vão ocupando espaço e são jogadores de muita qualidade. Sabe, não é assim a geração datada que, tipo, a galera aposentou, acabou, não. Pelo contrário, talvez até cresça de nível. Então a França favoritaça aí para outras competições, Euros e próximas Copas, e tendência sempre a ter times incríveis, se for bem treinada, estourando e aparecendo bem. E a Argentina, encerrando a história de Messi em Copa, ele falou que em Copa foi a última participação dele, mas que ele quer jogar pela Argentina como campeão mundial. Então, provavelmente, ele vai disputar alguns amistosos e eu acredito que talvez até comece a disputar as eliminatórias. Quem sabe ele não dispute alguns jogos eliminatórios até ter uma aposentadoria. Não sei, aí os planos do Messi para o futuro, mas ele disse que ainda quer jogar na seleção argentina. E a Copa foi bem legal, assim, sabe? O nível técnico foi muito bom, os jogos foram disputados, teve muito jogo bom, a gente viu boas seleções, a gente viu Portugal com um time muito bem organizado, que tem potencial de crescimento ainda mais se o Cristiano Ronaldo sair da seleção, porque agora ele já está no nível de atrapalhar as coisas, sabe? Porque daí você tem um cara que é estrela decisivo, mas ele já não é mais o mesmo, tanto em qualidade quanto em participação. E a participação no futebol hoje é importante. Todos os jogadores têm que marcar, todos têm que recompor, todos têm que brigar. E não ter, e o ideal é não ter uma estrela, sabe, que puxa essa coisa assim do ego mesmo, sabe? Tipo, você talvez ter estrelas em ascensão que possam resolver jogos, sabe? Não a estrela que já tá decaindo e que você ainda fica preso à história dela, às coisas dela, mas que talvez já não consiga contribuir tanto quanto antes e que talvez acabe atrapalhando no conjunto e na evolução do futebol, tá? Então, Portugal, a Inglaterra crescendo, o próprio Brasil, assim, com estrutura de jogo e nomes mais novos, sabe? A gente pensar que os jogadores do ataque do Brasil, todos muito novos, sabe? Vini Júnior, Rodrigo, Martinelli, Anthony, Richarlison. Cara, é um time, principalmente na frente, é muito promissor. Atrás, no gol, eu vejo uma certa tranquilidade. Se o Alisson e o Everton conseguirem manter os níveis, eles têm potencial de jogar mais uma Copa, mas mesmo assim, se não tiverem, é, tem outros jogadores que podem jogar e assumir, sabe? O Brasil tem muitos bons goleiros, o próprio João Paulo, a gente tem o Bento do Atlético Paranaense, que são mais novos, assim, que podem chegar com uma idade melhor, maior maturidade para a Copa. Aí na lateral direita a gente tem algum certo problema, porque em princípio a gente não tem muitas opções, né? E os jogadores vão ficando mais velhos e tudo mais. Na lateral esquerda, talvez também a gente tenha um pouco de dificuldade, apesar de ter um pouco mais de nomes que podem crescer e aparecer, mas tem que ir para outros times, serem titulares, aparecerem mais. No meio a gente tem bons nomes para jogar no meio de campo, então assim, o Casimiro talvez chegue com idade, o Fabinho, mas a gente tem o Bruno Guimarães, que é um bom jogador, sabe? Então
tem algumas opções. Na zaga a gente ainda tem o Marquinhos, o Thiago Silva já não vai ter idade, mas daí a gente também tem o Militão, que jogou bem, principalmente no jogo contra a Croácia, foi bem. A gente tem o Gabriel Magalhães, a gente tem o Lucas Veríssimo. Então, assim, tem nomes bons, assim, para zaga. Tem o Bremer, tem opções, sabe? De volante também. No meio de campo criativo, talvez seja o grande problema, porque a gente não tem tantos nomes, assim, com a qualidade absurda, com idade mais baixa, sabe? Talvez Rafael Veiga, sabe? Meio que a gente fica, sabe, assim, quem são os jogadores ali do meio criativos e que podem trazer alguma coisa diferente e dar esse nível? Rodrigo, sabe? Mas do meio para frente, então, assim, alguns nomes para se pensar, mas eu acho que é mais importante a gente definir quem vai ser o próximo técnico, qual é o estilo dele, o que que ele vai trazer de novidades de esquema de jogo, como que ele vai trazer implantar uma filosofia para ser seguida pelo futebol brasileiro, aproveitando as grandes características e o que o futebol brasileiro sabe fazer de melhor. Se a gente tiver um técnico que consiga trazer isso, cara, a gente cresce. E aí a gente pode ter evolução. Talvez passar das quartas na próxima, que já seria uma baita vitória para a gente, para almejar um 2030 espetacular, como foram feitos com essas outras seleções. Então, você pegar uma base que é mais nova hoje, mas que tem potencial de crescimento e trabalhando ela dentro dessa filosofia para chegar lá. Só que você trabalha o principal nessa filosofia, vai inserindo essa molecada para quando chegar nessa maturidade da filosofia lá no teu objetivo. E a gente tem 4 anos com um monte de gente jovem que a gente já pode ir implantando. Então, se a gente pega garotos que têm potencial, e aqui a gente pode falar nomes do Santos de Ângelo e Marcos Leonardo, aí atletas de seleção sub-20, a gente pensar que isso pode ser trabalhado junto com o trabalho já da seleção principal para todo mundo falar a mesma língua, e quando esses garotos forem crescendo, amadurecendo e assumirem alguns protagonismos, de repente a gente já consegue chegar com uma estrutura filosófica de jogo, de estilo, que todo mundo já está falando a mesma língua e potencializando mais as qualidades do futebol brasileiro. A gente tem a ginga, a gente tem o drible, a gente tem o improviso, a gente tem o jogo coletivo muito bom. Quando a gente põe esse jogo coletivo para funcionar, é espetacular e dificilmente outros times têm essa qualidade. O problema é que a gente não tem visto essa parte coletiva com frequência. E tá aproveitando as coisas boas que o Tite fez. O sistema defensivo do Brasil é muito sólido, é uma coisa que a gente pode aproveitar aí para as próximas sequências, pensando aí principalmente no próximo ciclo, para a próxima Copa na América do Norte. Espero de verdade que o Brasil cresça, apareça e acorde, principalmente acorde e comece a trabalhar para fazer essas coisas virarem verdade, porque é isso que a CBF, o futebol brasileiro, tem que pensar. Da mesma forma que a gente precisa de profissionalização dos clubes, na liga, em várias outras coisas, a gente precisa que a CBF olhe com outros olhos, traga coisas diferentes, cresça com coisas diferentes, as coisas apareçam e sejam diferentes aí para a seleção brasileira. Mais uma vez, parabéns Argentina, merecidíssimo Messi, merecidíssimo Di Maria, De Paul, espetacular, motor desse time da Argentina, o goleirão Vasquez aí também, outro cara espetacular, sabe? O time da Argentina muito bom de ver jogar, muito bom. Parabéns de verdade. Parabéns aí aos irmãos. E para vocês, galera, a gente continua aí trabalhando, vamos trazer mais notícias do Santos, ver o que que a pré-temporada vai trazendo. Por enquanto, sem mais novidades, os jogadores se reapresentaram nessa semana que passou, fizeram testes, os testes de saúde, já fizeram atividade em campo com o Odair. O Santos está com um grupo de 37 jogadores, com volta de alguns jogadores de empréstimo que vão ser observados, Pirani e Raniel entre eles. O Odair quer enxugar isso aí para no máximo 30 jogadores, ele quer um grupo entre 28 e 30, e nenhuma contratação diferente do que já foi noticiado. João Lucas na lateral, Messias na zaga, Mendonça no ataque e o Dodge volante. O meia, o grande armador, até agora, nada, a gente não sabe, diz que ele vai testar algumas opções. Ele tem que observar Lucas Lourenço, ele tem que observar Pirani, tá falando que até o Sanches ser um meio armador, talvez. O Soteldo, para fazer essa função, que eu acho que com a chegada do Mendonça é interessante, começa a virar uma possibilidade. Então, muita coisa a se pensar conforme forem saindo notícias, seja alguma especulação, algum nome aí que pode pintar, a gente traz para vocês. Enquanto isso, cobrindo aí categoria de base, cobrindo sereias, tentando trazer o máximo de novidades.
parte de política, parte aí da vila que agora foi aprovada, que vai ter a construção com a W Torre, não sabe quando começa, mas acredita-se que é a partir do segundo semestre de 2023, então o Santos deve mandar ainda alguns jogos aí na Vila Belmiro no primeiro semestre, até porque tem essa dificuldade da PM de São Paulo não liberar jogos do mesmo time, de dois times da capital no mesmo dia, já tem três times, o Santos entrando vira o quarto, e aí que horários você conseguiria fazer, sendo que em teoria, dois times jogam em casa, dois fora, na teoria, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. No Paulista talvez desse, porque os grupos são diferentes, mas no Brasileiro fica inviável, entre aspas, tá? Porque, na verdade, dá para fazer uma tabela em que jogue um no sábado e outro no domingo e os outros dois fora, e depois você inverte, põe os dois em casa, tal. Dá, é viável. Tem que ver se a CBF está pensando nisso, se o Santos também pode pleitear isso, ou de repente até conversar com as outras equipes de São Paulo para entrar com peso maior com a federação, sabe, pleiteando esse tipo de coisa. Eu espero que o Santos se movimente nesse aspecto, porque senão vai ter muita dificuldade com mandos de campo, principalmente no segundo semestre, impactando mais no Brasileirão. Galera, obrigado para vocês que acompanham o nosso trabalho, obrigado de verdade você que assistiu todo o vídeo. Desculpem pela ausência, pelo sumiço, mas realmente foi uma semana de corrida, minha vida está mudando bastante coisa, sabe? Coisas diferentes acontecendo, mas nós vamos continuar com o trabalho. Danilo gravando aí os especiais dos jogadores do Santos na Copa, fazendo a cobertura aí principalmente das sereias. Infelizmente elas perderam aí o primeiro jogo da decisão contra o Palmeiras, mas foi 1-0, então tem como ainda reverter essa situação. Espero que o Santos entre mais ligado. Por os acréscimos ainda, o gol foi triste, que pelo menos com o empate a gente vai com o jogo aberto, né? Agora a gente está em desvantagem, tem que recuperar. Mas que tudo dê certo para elas, boa sorte, que elas possam reverter isso e trazer um título aí para o Santos. Mas já é um sinal de melhora terem chegado na final. Fico muito feliz com isso, com esse progresso, e espero que 2023 seja um ano melhor, até com um pouco mais de investimento aí que o Rueda noticiou. Galera, muito obrigado. Curtam, comentem, compartilhem. Deixem nos comentários o que vocês acharam da Copa e o que vocês pensam para a seleção. Falem sobre aí o título da Argentina, sobre a final, enfim, o último vídeo da Copa que a gente está fazendo nesse momento. A partir de agora, voltaremos à programação normal, só com o Santos na tela. E é isso. Ative as notificações, avaliem bem a gente aí nos tocadores de podcast. Um grande abraço a todos e para cima deles. Até mais.